Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Programa VIP deste domingão. Já desejando para você um Feliz Natal. A você e também a toda a sua família. Hoje conosco aqui temos o pastor Isaías acompanhando eu e Ana Cristina nessa noite especial. Vamos falar um pouquinho da espiritualidade, né, pastor Isaías? Pastor Isaías, que é da Igreja Batista da Paz. E eu vou começar brincando já com o pastor Isaías, porque diz que ele é excelente de oratória. Quando ele está lá no púlpito falando para os fiéis, é um silêncio total, todo mundo presta atenção. E ele fez uma brincadeira uma vez. Esse programa tem 20 anos, né, pastor? O senhor conhece? Mas na igreja o senhor fez uma brincadeira que teve uma festa em que Jesus estava presente. E o senhor disse assim, até o programa VIP estava lá. Não somos tão velhos assim, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. É verdade, fiz sim. E é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar desse assunto tão importante para os nossos dias, nessa noite tão especial, né? Nessa noite que certamente esse programa vai invadir centenas, milhares de casas e a gente quer deixar aquela mensagem que vai coroar essa noite tão especial para todos aqueles que nos assistem. E nós temos também duas matérias, a inauguração da papelaria Milênio no Cristo Rei em Várzea Grande e também a formatura dos alunos do terceiro ano em Ita Medicina do Colégio Isaac Newton. Pastor Isaías, outra brincadeira que eu vi em WhatsApp rodando aí, é que a mulher falou pro marido, e aí, qual vai ser meu presente de Natal? Ele falou, não, é seu aniversário de Jesus. Tem que se brincar um pouquinho nesse momento. Pastor, como é que está a fé do povo brasileiro? Você sabe que o povo brasileiro tem muita fé, né? Muita fé. O problema do povo brasileiro não é a quantidade de fé, é onde depositam a sua fé. Sem falar que todos nós cremos e cremos em muitas coisas. Você, por exemplo, está confortavelmente sentado nessa poltrona porque você acredita piamente que ela é suficiente para suportar o seu peso. Você entra numa aeronave porque você acredita, você tem fé de que o piloto está capacitado para operar a aeronave. Então o problema nosso não é fé propriamente dita, é onde a gente deposita a nossa fé. Mas, de tudo isso que a gente tem visto, testemunhado, a gente percebe que a fé também está a diminuir. A fé também está a perder o brilho, o viço, por conta das decepções, por conta das frustrações. Obviamente, frustrações com relação a tudo nesta vida, até mesmo com relação à espiritualidade. Quais são as armadilhas para a nossa fé, pastor? O que a gente tem que se vigiar? Eu vou dar um exemplo de uma armadilha que aconteceu recentemente agora, comigo mesmo. Faleceu a filha de um amigo nosso, do apresentador Everton Pop, você de casa deve conhecer. A menina tinha acabado de completar 13 anos, ela teve um câncer de ovário e há 1 ano e meio vinha tratando. Faleceu aos 13 anos. Te confesso, pastor, que nesses momentos a minha fé fica abalada. Justamente abala porque a gente não sabe lidar com a morte, né? Nós não fomos feitos para morrer, na verdade, né? Por isso que a morte para a gente não é apenas surpreendente, mas é algo que a gente quer fugir de todas as formas e maneiras. Mas sabe que as armadilhas montadas nessa nossa trajetória e que terminam atingindo a nossa fé, uma delas é essa expectativa que a gente tem. Nós somos assim, nós desejamos. Desejo logo existo, né? Nós desejamos e desejamos tudo de bom, mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer que aconteça. As coisas nem sempre se desdobram como a gente quer que se desdobrem. E, por exemplo, numa questão como essa, tenho certeza. Por que abala? Por que mexe com a gente? Porque a expectativa que a gente tem é de que na ordem natural das coisas são os filhos que hão de nos enterrar. Então, quando o processo se inverte, quando as coisas que deveriam acontecer de maneira natural não se dão de maneira natural, a gente se abala, a gente se entristece. E eu tenho certeza, não há palavra alguma que possa, de um ser humano para outro, conter a tristeza, a decepção, a angústia do coração de um pai ou de uma mãe que perde um filho nessa idade, dessa forma. E, aliás, perder, nós nunca fomos ensinados a perder. Nada, absolutamente nada. Também, né, pastor? Não há uma só cultura. matéria, não há um só professor, não há um só curso que venha nos ensinar a perder. Não, nós sempre fomos ensinados a ganhar, a amealhar, a trazer, a acumular. E todas as vezes que a gente perde, a gente se frustra, a gente se chateia e a nossa fé se abala. Nós estamos no Natal. O verdadeiro sentido do Natal não é mais o mesmo?
Eu acho que o verdadeiro sentido do Natal, se nós falarmos de maneira generalizada, não. Descambou, caiu, foi para a vala do consumismo. As pessoas não têm a menor ideia do aniversariante, não conhecem o aniversariante, não lidam com o aniversariante. Há algum tempo atrás agora... Por isso que eu fiz a piada do início do programa. Né? Aniversário de Jesus, é seu ou não? Há algum tempo atrás agora, eu estava assistindo o Clóvis de Barros, um filósofo que veio aqui à cidade, ele estava palestrando e falando sobre o sentido de felicidade, e foi dizendo o que Aristóteles pensava, o que Diderot pensava e outros filósofos. De repente, ele colocou a pessoa de Jesus. E na sua palestra ele foi falando acerca de Jesus. E quando eu olhei para ele, eu pensei comigo assim, né? Poxa, que privilégio tenho eu e tem muitos daqueles que me ouvem hoje, né? Ele está falando de alguém que ouviu falar. Ele está falando de alguém que eu conheço, não porque apenas ouvi, porque tem experiência com ele, porque vive em mim. Então, o verdadeiro sentido do Natal, apesar de ter sido desvirtuado, ele pode ser recobrado. Ele pode ser novamente tomado de assalto por aqueles que verdadeiramente deveriam comemorar. De que maneira? Lembrando do verdadeiro aniversariante, lembrando que esta é uma data especial mesmo, claro, porque é a data em que Deus encarna, é a data em que Deus está conosco, é a palavra de Deus se cumprindo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, sem dúvida alguma, o sentido do Natal hoje precisa ser ressignificado. E pastor, somos todos pecadores, né? Somos pescadores, eu falo por mim, sou pecadora, e é difícil, né, como o senhor disse, é um desafio para a gente viver, né, nesse mundo tão maluco, firme em Cristo. Jesus continua presente para os pecadores? Sempre presente para os pecadores. Só uma coisa, você diz assim, todos nós somos pecadores. Eu queria dizer a vocês que eu não... Não é brincadeira, claro. Claro. O senhor não é pecador? Claro. Você é pescador. Também. Pescador de mente, almas. pescador mente. Também. Claro, todos os somos, né? O que é mais lindo é que o texto de Mateus, quando faz referência ao nascimento de Jesus, diz que o seu nome seria Jesus, mas que as pessoas o conheceriam como Emanuel. A expressão Emanuel é Deus conosco. É Deus com o necessitado, é Deus com o pecador, é Deus com o descontinuado. Acredito eu sim que Deus geralmente pode, porventura, passar uma hora ou outra por uma comunidade cristã. Sabe aquele transitar? Eu acredito. Mas uma dúvida que eu não tenho é que Ele sempre está na Cracolândia, sempre está dentro das UTIs, sempre está onde as pessoas mais necessitadas ali se encontram. Jesus sempre teve uma predileção por se fazer presente onde a carência se estabeleceu, sempre. Então, essa carência pode se dar numa festa de alto luxo, essa carência pode se dar num lugar onde se falta até mesmo o pão de cada dia, claro. A carência, a maior carência e a qual Jesus vem suprir, é mais do que o pão. Ele é quem se fez pão para todo aquele que sente fome, fome existencial, fome de vida. Ele é puro perdão e amor? Sim, ele é puro perdão, é puro amor para todo aquele que se mostra arrependido. Não há nenhuma expressão de perdão da parte de Deus sem que haja antes, primeira consciência do erro, não é? Consciência, poxa, eu não deveria ter feito o que fiz, não deveria ter agido como agi, não deveria ter falado o que falei. Essa é a primeira coisa que deve tomar conta do nosso coração. Só tem direito ao perdão quem pede perdão primeiro. Quem pede perdão, e para pedir perdão tem que assumir. Errei, não deveria ter feito. E mais do que isso, o perdão de Deus só se dá quando há em nós a incapacidade de corrigirmos. Às vezes tem coisas que a gente faz e tem condições de consertar. Mas na maior parte das vezes a gente faz coisas das quais a gente pode até se arrepender, mas não tem como voltar atrás. Aí então, é o perdão de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Você comentou que as pessoas estão depositando a fé, às vezes, em lugares errados, em pessoas erradas. Sim. Vamos explicar mais detalhadamente o que o senhor quis dizer com isso. Olha, eu sou, propriamente dito, um paulino. O que é um paulino? Não apenas creio nas palavras que Paulo disse, mas também concordo com elas, as defendo e as propago. Fora de Jesus, as pessoas tentam, às vezes até com boa intenção, às vezes até com uma boa dedicação, mas fora de Jesus não se encontra aquilo que se procura e que se encontra apenas nele. Vou dar um exemplo.
Se você pegar uma estrada do Rio a Salvador, já dizia o poeta, Porto Alegre não verás, mesmo que sincero for. Tem gente que está caminhando sinceramente, achando mesmo que aquele tipo de atitude, aquele tipo de espiritualidade vai levá-lo a encontrar-se com Deus, a ter paz na alma, a ter um futuro eterno. Mas sinceridade não é tudo. Nós estamos conversando um pouco antes do programa começar acerca de pessoas que estão instruindo outros sem, no entanto, nem eles mesmos saber para onde vão. Jesus, uma certa vez, deparando-se com uma situação como essa, fez a seguinte analogia: são como cegos que conduzem outros cegos. E a continuar assim, ambos cairão no buraco. Resumindo só essa história de leigo que sou. Então tem gente ruim, como em todas as profissões, Claro. tem também dentro da igreja, tanto na Claro. evangélica, na batista, na católica. Claro que tem. Enfim. Claro que tem. E O fato de você estar numa garagem não faz de você um fusca. Assim como o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão. Mais vale a pessoa não sair da igreja e nem olhar para o seu vizinho ou aquele que ama o próximo, ajuda o próximo, mas Não, mais vale você ser igreja e ao ser igreja você olha para o seu vizinho. Todo aquele que é igreja, nós confundimos muito esses termos, né? Para nós igreja geralmente está relacionado com o templo físico e tal. A Bíblia nunca, em hipótese alguma, nunca ela defendeu o fato da igreja fazer parte de um móvel propriamente dito. Não. A igreja pode se reunir debaixo de uma mangueira, a igreja pode se reunir aqui agora, só para vocês terem uma ideia. Jesus fez uma promessa e que se cumpre nesta noite mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas ao redor do seu nome, ele se faz presente. Jesus está aqui agora. Jesus não apenas está aqui, mas permeia. Passa pelas telas, entra nas casas das pessoas e inunda aquele lugar com uma luz que só ele é capaz de irradiar. Mas gente ruim, todo lugar tem. pastor, então é preciso que a gente una ação, palavra, não só, que não basta só ir na igreja, rezar, ajoelhar. A ação, a prática do amor, Manuel de Barros diz, quem ama exerce Deus, que Deus é o exercício do amor. Claro. Então, as pessoas muitas vezes são tão egoístas e acreditam que saber a Bíblia de cor e salteado, saber todas as passagens, não sair da igreja, mas não dá a mão para um irmão, aí está meio equivocado. Mas não está meio. Está totalmente. Completamente equivocado. E não poucos assentamentos religiosos estão completamente cheios de pessoas assim. Essa religiosidade que não se desdobra em prática não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. É vazio. É barulho de lata vazia. E lata vazia, quando se toca nela, faz um barulho enorme, um estrondo, não é? Jesus combateu, o ministério de Jesus gravitou ao redor do combate a essa religiosidade hipócrita, aparente, que diz uma coisa, mas daquilo que diz há um divórcio muito grande entre o que diz e o que faz. Que cobra. Entre o que diz e o que cobra, entre o que diz e o que acha. Jesus falou inúmeras vezes, vocês, fazendo referência à classe religiosa dos seus dias, vocês são terríveis, porque vocês ficam à porta, nem entram e nem deixam os outros entrarem. Vocês agem, a espiritualidade de vocês é para arrancar aplausos de gente que está ao seu redor, não tem nada a ver com Deus. Vocês se utilizam da religião, vocês não são, na verdade, pessoas que estão intimamente ligadas com Deus, que é o verdadeiro sentido da palavra. E vou dizer para o senhor, está cheio de gente que faz isso, hein? Muitos, infelizmente. Capitalizam em cima de Jesus Cristo. Infelizmente. Até os dias de hoje. Se você for, por exemplo, para Jerusalém... Tem gente vendendo terreno no céu, em nome de Jesus. Se você for para Jerusalém hoje, por exemplo, Jerusalém física, né? Você chega lá, das pessoas que vendem produtos que fazem referência a Jesus, mais de 90% não creem nele. Em absoluto. É apenas uma mercadoria. Colocaram a fé num balcão de negócios. Infelizmente, não tão longe de nós, estou falando de Jerusalém, poderia falar em Cuiabá, poderia falar no Mato Grosso, poderia falar no Brasil. Isso é comum. Ana, vamos chamar a matéria? E agora a gente vai assistir a inauguração da papelaria Milênio, da Eliene, do Aldinei, inaugurada no Cristo Rei, em Várzea Grande. Cidade de Ana Cristina. Minha cidade. Tá certo. Deve ser a prefeita. Daqui a pouquinho a gente volta também, ainda batendo um papo legal aqui com o pastor Isaías. Eu quero que no próximo bloco você faça um comparativo pra gente aqui, pra quem tá em casa, de que se existiu algum ser humano que já viveu neste mundo que se compare ao menos um pouco com Jesus Cristo. Mas vamos para a matéria.
Muito bem, de volta com o pastor Isaías nessa véspera de Natal. Feliz Natal a você de casa, você que chegou agora aí, sintonizou com a gente aqui no canal 22 Rede TV. Pastor Isaías, eu lhe perguntei, deixei uma pergunta no final do outro bloco, se existiu algum ser humano que já viveu neste mundo que se compare em algum aspecto a Jesus Cristo. Eu teria duas respostas. Uma mais curta, uma outra um pouco mais longa. A mais curta é esta. Não há. E aquela que ocupa um pouquinho mais de espaço, eu quero lembrar a você que há muitos e muitos anos há no coração do homem perguntas semelhantes a essa. Mas, por exemplo, de onde a gente veio, qual é a nossa origem? Só para você ter uma ideia, aqueles que são chamados de pré-socráticos, os antes de Sócrates, um chegou e disse assim, o início de todas as coisas se deu com o ar, o início de todas as coisas se deu com a água, o início de todas as coisas se deu com o áperon, que não tem perímetro e assim por diante. Talvez seja esta a razão pela qual o Evangelho de João começa respondendo uma pergunta que foi feita nos seus dias. Qual é o início de todas as coisas? E aí João responde, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como? Como comparar alguém a ele? Como? Se você pega os mestres do judaísmo, você sempre vai observar que eles se referem a outrem. Como disse fulano, como disse ciclano, eles se firmavam nas palavras e na autoridade de outras pessoas. Jesus nunca fez isso. Ele falava e as pessoas testemunhavam. Ele diz como quem tem autoridade em si. Ele dizia, não foi assim que Moisés disse? Foi, eu, porém, vos digo. E dava uma interpretação completamente esclarecedora do que Moisés havia dito. Siddhartha Gautama, também conhecido como o nosso Buda, certamente disse coisas que faz que nós pensemos, claro, contribuiu, claro, mas Jesus é incomparável. Vai compará-lo com quem? Com Gandhi? Em hipótese alguma. Então, para nós cristãos. Sim. Mas aí, importante, pastores, exercitarmos cristãos que somos, porque somos cristãos, também o respeito, a diferença, as outras religiões, porque o que me agride é que eu vejo que nós, cristãos, estamos brigando entre nós mesmos. Às vezes não é nem contra os outros que pensam tão diferente de nós. Temos Cristo como nosso Salvador, mas a gente se briga, guerreia por coisa tão mundana. Então, mas a pergunta a ser feita é essa. São os cristãos que brigam? Os cristãos de fato? O problema é que o cristianismo tornou-se uma Aí religião... vem a questão da sinceridade, né? Sinceridade, honestidade, de fato. Você é cristão de fato. Se você é cristão de fato, está implícito que você deve respeitar as pessoas, inclusive as que pensam diferente de você. É um direito que lhes assiste. Deus que poderia encabrestar a todos, Deus que poderia manipular a todos, não faz, não. Aliás, é exatamente nisso que nós mais somos parecidos com Deus, nessa capacidade de arguir, de pensar, inclusive pensar diferente. Por que me ofenderia se alguém pensasse diferente de mim? Não há razão nenhuma para isso. Nós podemos ser amigos, nós podemos comer juntos, almoçarmos juntos, podemos sair juntos e ainda assim pensarmos de modo diferente. Claro, não tem. Sim, tanto que no filme sobre Chico Xavier, mostra a amizade dele com o padre da Igreja Católica e lendo sobre ele, diziam para ele, para o padre, mas como você é amigo de Chico, você vai perder? Ele falou assim, ele é meu amigo antes de ser... espírita, a mesma coisa, ele espírita. E tão interessante, pastor, que eu fui estudar sobre Pestalozzi. Pestalozzi, um teórico que tem protestante, filho e neto de pastor protestante, exemplo na educação, teve como aluno, como discípulo, Allan Kardec. Allan Kardec o tempo inteiro cita Pestalozzi como mentor dele, e o Pestalozzi toda a vida se manteve protestante, o Allan Kardec trouxe o espiritismo. Então, eu estudei isso agora no mestrado em educação. Isso me emocionou pelo respeito que tinham um pelo outro, pelas diferenças. Mas você sabe que essa é uma característica fundante da religião nos nossos dias, o desrespeito. Se eu pergunto a você, você é cristão? E você me diz, não, eu não sou cristão. Automaticamente levanta uma barreira entre nós, um muro. Não, você é de outro time, são os outros, né? A nós e os outros. Mas é impressionante que nós somos tão desconcertantes nesta área, que se eu perguntar a você, você é um cristão? Você diz, sim, eu sou um cristão. Eu digo, nossa, que bom, eu também sou um cristão. Você é de qual igreja? Aí você me diz, eu sou da igreja... mesmo assim.
Outra barreira. Outra barreira. Essa é uma característica da religião. E se disser a pessoa assim, eu não frequento igreja nenhuma? Aí a barreira... Aí não é a barreira, é a muralha da China. Aí é a muralha da China. Que é uma grande besteira. Quando você olha para Jesus, ele Porque eu sou assim, pastor. Eu não frequento igreja nenhuma. Eu sou batizado em igreja católica, já casei em igreja católica, mas não frequento igreja católica, não frequento nenhuma. Eu vivo do meu templo, faço do meu templo a minha consciência. E vivo muito bem, né, Ana? Graças a Deus. E ensino isso para minha família também. Então, é aquilo que o senhor falou, respeitar as diferenças, mas sou cristão, creio em Jesus Cristo. Claro. Mas agora eu quero falar do pastor Isaías. Pastor, quanto tempo o senhor tem já de percurso? Como pastor, vou fazer agora no ano que chega, agora 22 anos. 22 anos. E antes desses 22 anos, quem era o Isaías? O mais destrambelhado dos seres humanos. Vixe, mano. Como eu fui que mandado Deus falou embora, pro só senhor? para você ter uma ideia. Não conta tudo, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu fui mandado embora de 3 seminários. O senhor seria padre, 3. então? Eu queria ser padre, claro. Aí, ó. Claro. Um grande amigo meu, padre Júlio Vinchiniski, eu só não fui padre porque eu percebi que eu não tinha nenhuma queda para o celibato. Queria casar. Eu queria me casar. Percebi que eu tinha essa sanha. Mas destrambelhado, completamente destrambelhado. Coração odioso. Fui ensinado a odiar. Aprendi a odiar. No seio da família. No seio da família. A minha família é uma família muito desestrutural, né? Desestruturada. Família de minha mãe, né? Minha mãe se casou algumas vezes. Nós somos filhos de pais diferentes. Aquelas diferenças naturais surgiram, eclodiram. O senhor já contou isso na igreja? Várias vezes. Não, todos eles conhecem os meus pecados. Conhecem. Eu não sei nem como eles continuam indo. Então pode continuar contando. Verdade, Então pode continuar verdade. contando, que não vai ser uma surpresa para ninguém. Não, muito pelo contrário. Se alguém estiver me ouvindo e dizer assim, ele não contou da missa, eu penso, né? Verdade. Então, era assim, odioso, completamente alguém extremamente arrogante, uma forma de defesa, extremamente altivo, extremamente. E como é que despertou essa vontade de ser padre? Essa sempre eu tive. Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre percebi que o meu caminho era este. Não é uma questão catafática, é uma coisa assim da alma, do coração. Sempre soube que eu tinha um chamado para a espiritualidade. Não sabia que se desdobraria dessa forma, nem desta maneira. Mas eu sempre digo, né, que eu sou uma prova viva de que Deus, sim, salva alguém. Agiu em você. Agiu em mim. E salvou-me, antes de mais nada, de mim mesmo. Eu me auto-sabotava, eu era um cara assim terrível, terrível. Meus professores, infância, há algum tempo atrás, fui para minha cidade. Você era de onde? Barra Bonita, no interior de São Paulo. Eu estava com a minha esposa e tinha um professor lá da primeira série, segunda série. E eu olhando para ele, me senti, puxa, feliz, né? Fui apresentar minha esposa para ele. Falei, ô professor fulano, tudo bem? Tudo bem. Falei, essa aqui é minha esposa, tal. Ele olhou para ela e falou assim, vocês têm filhos? E ela falou, temos. Eu falei, é igual a ele? Falei, poxa professor, que coração é esse? Perdoa professor, perdoa. Terrível, terrível, terrível. Então foi Deus, a graça de Deus, bondade de Deus, favor de Deus. Não poderia, em hipótese alguma, dizer outra coisa, senão foi alcançado. Como exercitar essa sensibilidade, pastor? Como que a gente pode, quem está nos assistindo, exercitar essa sensibilidade para o espiritual, para as coisas boas? A gente está numa noite de Natal que naturalmente estamos com os corações mais abertos, mas que isso não se resuma hoje, né, amanhã, dia 25. Porque as pessoas às vezes não prestam atenção em si mesmas, não veem as atitudes que tomam, né? As coisas, as palavras que proferem, né, que saem da boca, as agressões, os ódios. Fazer autoanálise não é uma coisa fácil, né? Tanto é que os consultórios estão cheios porque as pessoas querem outro. Não, e as pessoas querem que o outro me diga. Que o outro, por isso que nós somos tão reféns do aplauso do outro. Nós sofremos tanto com a crítica do outro. Nós buscamos tanto o elogio do outro. Pode perceber. O elogio, por exemplo, pode ser falso como for, a gente sempre aceita, né? A gente sempre abraça. E a crítica, ao contrário, pode ser honesta como for, a gente sempre repele, é natural, não é? Agora, como fazer, né? Como se abrir para a espiritualidade? Primeiro, consciência, expansão de consciência de que o mundo espiritual ao nosso redor é muito, mas muito mais real do que a poltrona que agora descanso, muito mais. Quando a gente tiver isso claro e inequívoco em nosso coração, o nosso modo de lidar para com a vida muda. Nós não estamos sós. Nós não somos frutos do mero acaso.
Nós temos um propósito, um plano elaborado por Deus para a vida de cada um de nós. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, de que eu preciso, um dia há de acontecer em que eu vou dar conta, eu preciso saber disso, né? Eu estava observando agora, né? Alguns dos políticos saindo da prisão, alguns dos empreiteiros saindo da prisão, ou trocando de prisão para prisão domiciliar, e há uma certa indignação no coração de algumas pessoas, achando que a punição foi muito pouca e assim por diante. Qualquer pessoa precisa compreender que mais cedo ou mais tarde dará conta. E se não der conta diante de um juiz daqui, certamente há de dar conta diante desse Deus que nos fez, que nos preparou e que nos capacitou a sermos tudo aquilo que pudéssemos ser. O senhor falando de política, o senhor acha que na política, no Congresso, é espaço também de líder religioso? Eu acho assim, que está montado a política brasileira é um projeto de poder tão viciante. Tem muitos. De que as pessoas, pode ser que alguém até entre lá com uma boa intenção, mas que permaneça, eu não acredito. Eu vou mais longe. Eu não conheço todos os políticos, mas dos que eu conheço, eu não votaria em nenhum deles. Mesmo os vindos das igrejas evangélicas? Principalmente. Estão se utilizando de uma... Claro. De é um Jesus. nicho. É um nicho de mercado. Claro. E falsamente se utilizam de textos bíblicos. Por exemplo, José também o era. Quem me dera se você fosse pelo menos a unha de José. Daniel também o era. Em que contexto? Num contexto de escravidão, fora do seu país, assim por diante. Mas eram homens cujo calibre moral era completamente diferente do que a gente vê por aí. Pastor, e o jovem? O jovem está de volta à igreja? Na verdade, o jovem nunca saiu da igreja. O que acontece muito com o jovem é que dá uma certa balançada nele quando ele vai para a universidade. A gente, né, parece que é uma sensação que oscila. Sim, a universidade contribui muito para isso, né? Hoje as nossas universidades, boa parte delas são de cunho vermelho. Hoje boa parte dos meus professores, se não todos eles, eram ateus. Então isso mexe um pouco com a cabeça da juventude. Mas tem ateu que é mais cristão na prática do que muitos cristãos que na prática não... Na prática, muitos cristãos não são. Na verdade, eles não são. Porque se diz cristão, mas não age. A maior contra-propaganda à cristandade, ao cristianismo, são alguns que se dizem. Se dizem ser. E, na verdade, quando eles assim o fazem, eles fazem um desserviço à fé. Um desserviço. Não, quanto a estes, não. Eu vou mais longe. Talvez você que esteja nos assistindo pense assim, né? Como fazer, então? Para onde ir, o que frequentar. Toda vez que você chegar numa comunidade, qualquer que seja ela, em que alguém lhe disser assim, faça, e você pergunta, faça por quê? Não, faz porque eu estou mandando. Não fica não. Não fica não. Qualquer comunidade que tolir em você, que lhe impedir o direito de pensar, o direito de questionar, de arguir, não serve. Em absoluto. Em absoluto. Tá certo. Nós Ana, temos a capacidade de pensar e pensar por si. Vamos chamar outra matéria? Vamos agora para a formatura dos alunos do Colégio Isaac Newton, terceiro ano, e da medicina. Falei dos jovens porque aí a moçada vai invadir a tela agora. E daqui a pouquinho a gente volta já para se despedir do pastor Isaías. Acompanhe a matéria. Parabéns aí do professor Leopoldo e equipe. E o professor Leopoldo estava brincando comigo porque eu fui aluna dele. Foi? Ele está dizendo que eu fui aluna dele há 30 anos. Não, professor, faz bem menos tempo que eu fui aluna Mas você era comportada ou era mais peralta como o Isaías? Não, comportada, quietinha, super quietinha. Então eu falei pra ele, passei no primeiro vestibular, em 2 faculdades. Então, assim, Ela daquela sentava na fileira da estudiosa, frente. sentava na Fileira da frente, frente. estudiosa. Você sentava no fundo. No fundo. Ainda jogava papel quem estava na frente. Você disse que queria casar, né? Por isso que você não seguiu como Sim. seminarista, né? Eu também queria ser freira, mas aí eu vi que eu gostava de namorar. Tá aí. Você está casado há quanto tempo? Sou casado, eu casei em 95, vão para 23 anos. Então você casou antes de se tornar pastor. Não. Antes de ser pastor, Sim. exatamente. Antes de ser pastor. 23 anos. 23 anos, com a mesma mulher. Pastor, o que a gente faz com criança? Gente, pai e mãe tem que rezar, orar, né? A denominação não importa, mas a gente tem que falar com a criança diariamente como os pais, aqui, né? O senhor deixa essa mensagem pra gente, que é dia de Natal,
colocar no coração das crianças esse amor por Deus, por Cristo, por respeito ao próximo, né? Independente da religião, da igreja que você frequente, mas o que é fundamental, porque a gente sabe que um mundo melhor depende de seres humanos melhores. E mesmo em uma família desestruturada, da qual você disse que Sim. até veio, dá para deixar plantar uma sementinha do bem lá? Claro. As sementes que germinaram no meu coração foram plantadas dentro dessa família desestruturada. As escrituras nos dizem assim: insta com a criança, insista com a criança. Quando? De manhã ao levantar, na hora do almoço, ao sentar-se à mesa, à noite ao se deitar. Fale. Agora isso dá trabalho. E essa geração é uma geração que não quer ter trabalho. Há muitas pessoas que têm filhos e não deveriam tê-los, porque não sabem o que fazer com eles. Criança dá trabalho. Para você educar de maneira adequada, você tem que abrir mão do seu espaço, abrir mão do seu tempo, abrir mão muitas vezes do seu conforto, mas é necessário, sem dúvida. Fale de manhã, de tarde, à noite, corrija, insta, dá trabalho, mas vale a pena, com certeza. Tá aí a mensagem do pastor Isaías. Ana, quer deixar beijo, abraço? Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo que nos acompanha, né? Especialmente para minha família. E quero deixar, a gente falando tanto aqui de Deus, de Jesus, criança, eu quero deixar um beijo no coração de cada criança do Cáritas, porque eu tenho 2 filhos de sangue, mas tenho mais de 100 crianças, filhos do meu coração. Então, Verdade. O meu desejo de Natal é para todas as crianças, né, do mundo, e também as minhas crianças, que vocês sejam muito felizes, tenham Deus no coração e famílias insistentes do amor de Deus na vida de vocês. Pastor, só para encerrar. Quero agradecer a oportunidade e dizer a todos: Jesus nasceu há 2000 anos atrás e continua nascendo até hoje. Quem sabe não é nesta noite que vai nascer na sua casa, no seu lar, dentro de você, dentro do seu coração. Deus os abençoe. Parabéns, menino Jesus, e a vocês de casa. Obrigado pela paciência e audiência. Até semana que vem. Tchau. Até lá e um ótimo Natal. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.